Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente, estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 9, cujo título é Os Demônios, e hoje vamos para o item 14. Então, aqui nos itens anteriores, e é isso que ele vai dar continuidade a partir do 14, aqui no 14, é que quando os anjos caíram, quando eles se voltaram contra Deus, eles saíram das regiões celestes e foram direto para o abismo. Pronto, sabemos que dali ninguém sai, né? Do inferno ninguém sai. Mas no item 14 nós temos Kardec dizendo-nos assim: segundo essa doutrina, que é a doutrina da Igreja, só uma parte dos demônios está no inferno. A outra está em liberdade, se enredando com tudo o que se passa neste mundo, aqui conosco, dando-se ao prazer de fazer o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não ocorreria tão cedo. Então, vamos ficar atazanando aqui até o fim deste mundo. E isto não vai acontecer tão cedo. Por que, pois, essa diferença? São menos culpados? Então, quer dizer, por que alguns ficaram lá no inferno e outros estão por aqui? Há alguma diferença? São menos culpados? Não, seguramente que não. A menos que daí não saiam, cada um por sua vez, o que parece resultar dessa passagem. Aspas. Enquanto uns estão na sua morada tenebrosa, e aí servem de instrumento à justiça divina, lembram, não é? Aquela coisa que é o inferno. Né? Então servem à justiça divina por quê? Porque aqueles que erram, numa única existência, ficam lá sofrendo para toda a eternidade. E isso é promovido, todo esse sofrimento, por essas entidades, né, que eram anjos e viraram demônios. Contra as almas desafortunadas que seduziram. Então, essa parte que ficam por aqui, não é? Seduzindo no sentido de tentando encaminhar ao mal, erram no mal e morrem e pronto. Para lá vão ser torturadas para todo sempre. Suas funções consistem em atormentar as almas que seduziram. Assim, não estão encarregados de punirem as que são culpadas por faltas de livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, cometidas, mas das que provocaram. Então, não foram aqueles que erraram porque quiseram errar, mas foram encaminhados, foram induzidos ao erro. Né? Aquela vozinha, vai lá, se vinga, vai lá, você pensou banana e tal. Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que podeis imaginar. Né? Os ordinários são eles que vos dirigem. Então, os espíritos permeiam, né? É sintonia, como se fosse um rádio. Nós, se estamos vibrando, se estamos sintonizando, por isso que é importante levarmos, vigiar e orar, para quê? Para elevarmos a nossa vibração e a nossa sintonia se manter acessível, para que a nossa sintonia se mantenha acessível aos bons espíritos, nós acessíveis a eles e eles a nós. Não ficarmos trocando, se ficarmos com medo, triste, queixosos, tudo isso faz a nossa vibração irritadiça, cai. E aí passam a nos dirigir. É melhor sermos dirigidos pelos espíritos superiores, né?
que vão nos intuir, olha, aliás, ele é tão bom. Aquele conselho que vem no fundo da cabeça, no fundo da alma. Que isso? Nós ainda somos pequeninos. Facilmente somos, como os pequeninos são, levados. Então, precisamos estar atentos. Por isso, Jesus falou, vigiai, prestarmos atenção, para não sermos, assim, enganados, né? Para realmente buscarmos em nós fazermos o melhor. Não sermos como aquilo que dizia-se antigamente, não sei se diz hoje, a Maria vai com as outras, não é? O que mostra, o ditado popular é sempre maravilhoso, não é? O quanto realmente somos suscetíveis de sermos influenciados. Bom, então, são ao mesmo tempo a causa da falta, esses demônios, os anjos caídos, são ao mesmo tempo a causa da falta e um instrumento de castigo. Olha que maravilha. Eles dão aquele empurrão para a pessoa, sim, foi a pessoa que escolheu errar, ok? Mas recebeu uma ajudazinha para cair. Mas não existe, está lá no Livro dos Espíritos, não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. Não vou. Manter firme. Senhora, eu oro, né? Peço ajuda. Aí me dá aquele sono, eu vou dormir. Então eu deixo sair, fazer uma bobagem. Apaguei, acordo melhor. Já durante a noite, já me levaram para conversar, né? Fortalecer. Eles têm muitos recursos para nos ajudar, mas é importante que nós busquemos vontade firme, vigilância e oração. São, ao mesmo tempo, a causa da falta e um instrumento de castigo. E coisa que a justiça humana, tão imperfeita que é, não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza, a ocasião que se fez nascer para tentá-la, é punida tão severamente quanto o agente provocador que emprega a habilidade e a astúcia. Então, vejamos que na justiça terrena, isso é bastante interessante, que a justiça humana, tão imperfeita, não admite esse tipo de situação. Como assim? Peraí, eu induzi o outro para errar e eu não sou responsabilizado por isso? E o outro vai sofrer ainda na minha mão? A justiça humana diz o quê? Que é o autor intelectual do crime. Então, tem aquele que faz e tem o autor intelectual. Tem isso na justiça humana. Como é que a justiça de Deus não prevê uma coisa dessa? Ainda põe o autor intelectual para ser o carcereiro daquele que cumpriu. Isso não é para fazer sentido, não. Mesmo mais severamente, o autor intelectual tem uma pena maior, porque vai para o inferno deixando a terra. Peraí, calma. Não. Mesmo mais severamente, porque vai para o inferno deixando a terra, para dele não mais sair do inferno. Sim, né? E ali sofrer sem trégua. A misericórdia sem trégua e misericórdia durante a eternidade, ao passo que aquele que foi a causa primeira da sua falta goza de misericórdia e de liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não é, pois, mais perfeita do que a dos homens. Não é, pois. Não pode ser, né? Claro que não. Deus não é perfeito? Como é que a justiça humana pode ser mais perfeita que a justiça de Deus? Olhe, é tão difícil estudar isso tudo, porque quanto tempo nós nos alimentamos desse tipo de informação e cedemos a isto, e acreditamos nisto.
É mesmo porque não estudávamos sobre Deus, não é? Não refletíamos sobre Deus. Acabávamos comprando essa ideia de Deus totalmente insano. É um Deus insano. Perfeito não é. Mas, além de imperfeito, é insano. Porque está insano. E nós ficamos muitos séculos, submetidos. Mas vejamos, não tínhamos maturidade para discernir. Hoje temos. Tudo bem. Passamos e muitas vezes podemos nós ter sido aqueles que fizemos esse tipo de desenvolvimento de entendimento. É interessante, não é? Porque ideias assim, um vai, quem conta um conto, aumenta um tonto, vai, mas é isso, isso é aquilo, e caiu. Vai calar? Não, o testamento tem que estar aqui. Então as coisas parecem que a gente entende até que tem uma lógica na ilógica. No ilógico tem uma lógica. Quando nós ouvimos uma pessoa que não tem razão mental, não é? Ela fala muitas vezes, e o que ela fala tem a lógica dentro do que ela idealiza, dentro do que ela imagina. Isto tem uma lógica dentro de um Deus severo, imperfeito. Lembramos, quando vimos sobre o inferno, que aqueles que estão na região celeste ficam olhando para baixo, se comprazendo em ver as torturas dos que estão no inferno. Quer dizer, oi? Não faz sentido. Mas hoje já estamos. Mas é interessante porque vivemos isto. É quase que um resgate, mas não vivemos só. Não pensemos, éramos aqueles que só recebiam. Não, muitas vezes éramos aqueles que também entendíamos assim, era sincero, mas era da nossa imaturidade. E nem também eu vejo como um problema da igreja. Eu acho que estava todo mundo muito maturo para entender um pouco mais a coisa. Nada como o tempo. Nada como o tempo. E podem perguntar, mas Cristina, mas ainda acreditam? Muitos acreditam? Mas olha, a natureza não dá saltos. Quanto tempo nós levamos para ter maturidade para entender? Por que estamos exigindo que, porque chegou o nosso tempo, tem que chegar o de todo mundo? Chega o tempo para cada um no seu momento certo, não é? Muito bem. Não vai dar para o item 15, que é um bom... Esse assunto a gente tem que ir devagar, porque é um assunto de difícil digestão, confesso. Amanhã voltamos. Vimos hoje o item 14. Amanhã voltamos com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.